Mesmo com o PIB ontem sendo divulgado dentro do esperado, os analistas projetando o PIB para 2024 encerrar o ano um pouquinho maior, ou seja, elevou-se aqui as previsões, ainda assim a bolsa vem apanhando, e mesmo ela tendo sido aí a pior bolsa do mundo em 2024, aí das principais, ainda assim sempre tem mais espaço para cair. Por quê? Se o PIB está até sendo projetado para cima? Por conta de tanta incerteza, mais criação de impostos, elevação de impostos na verdade, que é a mesma coisa. Estão aumentando a carga tributária. Eu vou tentar explicar de forma bem simples, você vê como a mentalidade ali do político é sempre de curtíssimo prazo e tem muitas incertezas acontecendo. E muitas empresas vão ser prejudicadas se isso realmente for à frente, vamos entender. Primeiro vendo o PIB aqui, né, que foi divulgado ontem, a expansão de 0,8, então tá ali dentro do esperado, e eles elevaram um pouquinho aqui a previsão de 2,1, que estava antes na mediana, agora para 2,2. Aumentou um pouquinho só, mas ainda assim deveria ser uma notícia boa, né? Mas as notícias negativas se sobressaíram. E porque as más notícias estão prevalecendo sobre as boas notícias, eu já vou falar das más notícias, não é esta aqui, tá? Porque as más notícias ela tem um impacto de médio e longo prazo, até potencialmente é isso, ela pode vir a durar muito tempo esse impacto, né? Até que alguém vá corrigir ali, o que é difícil no Brasil. As coisas só pioram, nunca melhoram quando a gente fala de impostos, né? Enfim, e as notícias de curto prazo que são potencialmente boas, ali, poxa, levaram um PIB em 0,1, elas estão muito incertas. Olha a tragédia aqui do Sul, já estão falando de perda de até 10 bi em arrecadação, e aí daqui a pouco vem um número diferente. Até mesmo essas projeções positivas de curtíssimo prazo, elas podem ter esse impacto vindo do Sul, que pode ter um impacto também de curto prazo e também de médio prazo. Então, temos aqui uma pequena notícia boazinha ali, só que já encoberta por outra notícia que não é de agora, mas que está aí arriscando o curto/médio prazo, e temos a novidade, que é os impostos, né? Que aliás não é tão novidade assim quando a gente fala de Brasil, ainda mais no governo atual. Então olha só aqui a desgraça, né? Para compensar a desoneração da folha de pagamentos, o governo propõe limitar o uso de crédito PIS e COFINS por empresas. Isso aqui é horrível, isso aqui afeta uma série de empresas da Bolsa do Brasil. A gente vai ver se realmente isso vai para frente, porque é absurdo, tá? Primeiro ponto. Essa desculpinha aqui de para compensar a desoneração da folha de pagamento, cara, essa desoneração ela não tá vindo hoje, ela já existe, o negócio é estender. Só que o governo tem uma mentalidade de curtíssimo prazo, como sempre. O que eles fazem? Eles vêm assim, vai chegar tal data ali, vai expirar ali a nossa desoneração da folha de pagamento, então vamos gastar, vamos colocar o Ministério da Igualdade Racial, vamos contratar os companheiros, vamos sair gastando esse negócio aí porque é mais dinheiro para nós. Aí o que acontece? Chega nessa data, fica impossível eles realmente retirarem isso aqui, aí eles começam a caçar dinheiro de outros lugares. E quem vai ser a vítima? Aqui, várias empresas da Bolsa por conta do PIS e do COFINS. Ou seja, isso aqui, não se engane, não é, olha só, o governo está desonerando. Não, isso aqui já existe há muito tempo. Já foram criados vários impostos para compensar isso. Porque o governo é assim, ele cria uma desoneração, cria impostos para compensar isso, aí na hora que expira essa desoneração, ele cria outros impostos para compensar isso, é um loop infinito de impostos, tá? É incrível, é a bola de neve dos impostos do Brasil. Então agora que vocês já entenderam o quanto ruim é isso em termos de Brasil, afetações não só da Bolsa como do Brasil inteiro, mas agora vamos entender um pouco mais da Bolsa. A XP destacou aqui algumas empresas que têm um forte impacto na distribuição de combustíveis. A gente já pensa aqui em quê? Ultrapar, Vibra, Raízen, indiretamente também a Cosan, e a Raízen também e a Cosan ele tem o impacto via o agro também, acabam impactando pelas duas frentes dela, embora seja mais diversificada, as duas acabam apertando, vocês já vão ver isso. E a XP ela destacou mais aqui as distribuição de combustíveis da Vibra e da Ultrapar, que são as mais impactadas nesta frente, né, de distribuição. Então temos aqui o PIS e COFINS impactando na Vibra, segundo os analistas, 3 bilhões, 13% do valor de mercado. Você imagina da noite para o dia 13% de valor de mercado. E aí 2,4 bilhões na Ultrapar, 9,5% do valor de mercado. Eles pegaram como base o valor do primeiro trimestre desse ano, não vai ser um impacto de uma vez só, eles já vão comentar aqui, tá? Eles falam que não acreditam que o impacto sobre as ações deva ser no valor total dos ativos fiscais, na verdade estão confiantes que seja menos da metade desse valor. Mesmo assim, a gente fala de 13%, menos da metade ali ainda é bastante, né? Então, o cálculo tem nuances, mas os distributores de combustíveis podem sofrer uma perda no valor presente, pois os créditos provavelmente levarão mais tempo para serem monetizados. Então, sabe o que está acontecendo aqui?
se isso realmente for para frente, a gente já viu o que acontece quando a gente pressiona as empresas, ainda mais setor de distribuição de combustíveis, que a margem é apertada. O que acontece? No primeiro momento elas vão ter impacto, beleza, elas podem ficar com esse impacto inicial. E aí, depois, o que vai acontecer? Elas vão repassar esses preços. Elas têm menos aqui incentivos fiscais, ela vai repassar isso para os consumidores, ela vai repassar nos combustíveis. Isso vai ser hoje? Não. Isso vai ser amanhã? Não. Vai demorar para acontecer isso, um pouco mais, né? Então é isso que o governo pensa, uma iniciativa de curtíssimo prazo. Ele tapa o sol com a peneira. Meu pai do céu, como é que eles estão aprendendo isso ainda? Quantas vezes eu vim aqui no canal mostrar para vocês o que a Dilma fez na MP 579 para reduzir as contas de energia, o que aconteceu com a energia nos anos seguintes. Ela subiu 20% acima da inflação. As empresas no primeiro momento levaram porrada, mas apanharam. Mas pensa num bicho que apanhou, as empresas de energia. O que aconteceu depois? Elas foram reajustando, porque não dá, e ninguém mais quer investir no Brasil. E insegurança tributária, a gente vai ver analistas falando isso, insegurança tributária. E aí o que acontece? Desinvestimentos, preços maiores, porque não vai aumentar só para Vibra, ou só para Ultrapar, ou só para Raiz, ou só para a empresa XPTO, vai aumentar para todos. Quando aumenta para todos, todo mundo fala, opa, peraí, nós estamos tendo prejuízo todas nós, vamos aumentar todo mundo os nossos preços aqui, né? Porque senão é maluquice, senão eu vou fechar as portas. Então, quem vai pagar é a população. Só que essa MP é tão ruim, mas tão ruim, que não é possível que ela vá para frente. Aliás, né? Porque aqui é Brasil. Mas olha só, Frente Parlamentar critica a MP que limita a compensação de créditos PIS e COFINS. A MP, então, editada para compensar os impactos da manutenção da desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios, limita o uso de crédito presumido desses tributos, que incidem sobre empresas, várias delas, né? Ao aumentar a cumulatividade, a proposta em questão dilui boa parte dos ganhos obtidos no ano passado pela aprovação da reforma tributária, diz a nota. Não podemos permitir que ganhos históricos com a PEC 45 se percam, não em pouco tempo. Não em tão pouco tempo, acho que na verdade não deveria perder nunca, né? Enfim, isso gera insegurança jurídica e inibe a atração de novos investimentos. Cara, é sempre esse o final, né? Não precisa ser um gênio. Oh, nossa, que coisa fantástica que ele deduziu ali. Não, é óbvio. Mas voltando aqui no universo de empresas, esse setor aqui já me incomoda um pouco mais, esse impacto aqui já dói um pouquinho mais, tá? Porque a Raiz, a Mafrig, a BRF e a Jalles Machado são empresas atingidas pelo MP, PIS, COFINS, me atingindo em cheio aqui na Jalles e na Raiz, diretamente Cosan ali, né? Porque aqui nós estamos falando de empresas que aí já tem um pouco de concorrência internacional também, né? Então o cerco aperta um pouco mais. Olha só, esse impacto é estimado em 11,7 bilhões pelo governo e afeta especificamente alguns setores importantes da economia, como o agroexportador, incluindo soja, trigo, milho e carnes, né? E aí, então, a XP destaca que as principais empresas aqui impactadas das que eles cobrem é a Raízen, Mafrig, BRF e já a gente vê algumas vezes a recuperação aqui fiscal e vai diminuir agora por conta dessas novas regras, se realmente for aprovado, né? E aí, como nós estamos falando aqui, principalmente quando envolve exportação, por exemplo, aí bagunçou, né? Não tem um reajuste lá. As empresas da China não precisam aumentar porque a do Brasil aumentou. A distribuição de combustíveis é mais tranquilo. Quem vai pagar é a população brasileira. Agora, aqui nesse caso, tem que entender exatamente o que está acontecendo ali. O que envolve exportação, por exemplo, aí complica para as nossas empresas, é horrível para o Brasil como um todo. No final das contas, quem paga é o brasileiro sempre, mas não necessariamente imposto, como menos crescimento, né, no caso aqui. Então, enfim, péssimo dos péssimos isso aqui. E esse caso aqui eu preciso depois ver um pouquinho mais o que está sendo mexido aqui, tá? Mas o fato é que a indústria de alimentos critica a medida que limita o uso de PIS e COFINS e eles vão fazer de tudo para parar isso aqui. Isso aqui não vai adiante, não é possível, né? Então vão causar briga mesmo. Aliás, o Lira também já está questionando a PIS e COFINS e a bancada do agro diz que irá criar todos os problemas possíveis para barrar essa medida e tem que fazer isso, porque isso aqui é uma bagunça, isso aqui não existe, isso aqui é Brasil, né? Isso aqui é Brasil. E só para destacar, teria muito mais coisa de política para falar. Essa semana está movimentadíssima, tem mais um monte de coisa acontecendo, mas para não ficar um vídeo muito político, né? Eu só trouxe aqui o que realmente tem uma demonstração direta aqui de impacto nas empresas. Aqui é claro, né? Vai aumentar os impostos nas empresas. Ponto. Não tem como discutir que não vai trazer isso, tem que trazer. Então, dito isso,
Se você quer um lugar de mais tranquilidade para investir, faz todo sentido do mundo você pensar nos Estados Unidos, você pensar no exterior, você pensar em país de primeiro mundo. A gente aqui é terceiro mundo, né? Você acha que a gente vai mudar tão rápido? Olha a mentalidade do brasileiro, olha a mentalidade dos nossos governos, olha a porcaria que eles estão fazendo agora. Vai ver quem está disputando as eleições no governo do estado de São Paulo. É para chorar isso aí, né? Assim, para eu pegar os 3 candidatos primeiros e talvez o melhor seja o Pablo Marçal, o negócio tá triste. Então acho que o Brasil não vai melhorar tão cedo. Óbvio, tem promoções, a gente aproveita as promoções. Inclusive essas promoções são tão boas que eu não consigo bater minha meta no exterior de ter no mínimo 30%. Eu tô ali no 17%, se eu não me engano, 18%. Eu não tô conseguindo chegar no 30%. Porque está muito barato aqui. Mas mesmo assim, faz um esforço para olhar o exterior, né? Pensa também no dólar. O dólar no longo prazo vai bater o real com folga. A gente está aqui num cenário caótico, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e o dólar está começando a ganhar corpo. Quando as coisas lá ficarem melhores, esse dólar vai continuar a subir. Ah, vai ser ano que vem? Sei lá quando vai ser. Eu sei que no longo prazo o dólar vai ganhar. Então, é como se nós estivéssemos ganhando aqui 2 vezes investindo nos Estados Unidos, por exemplo, tá? E aí, se você gosta de dividendos, eu gostaria de trazer um ETF para vocês aqui darem uma olhada, tá? O SCHD. Esse ETF aqui é muito bacana, né? E ele de vez em quando traz umas volatilidadezinhas que são oportunidades, só que é muito mais tranquilo aqui, é uma volatilidade muito mais segura, né? Vamos aqui ver um prazo maior, olha só, ele foi volátil aqui nesse último ano, e ele tem ações que não estão tão esticadas quanto o S&P 500, então nos dá uma certa tranquilidade. Mas sabe o que ele fez de 2020 em diante? Ele deu uma disparada, né? Beleza, e depois ele tá meio ali, ó, aqui, ele não caiu tanto quando o S&P 500 caiu mais, mas ele deu uma caidinha assim, teve a questão dos bancos, também acabou atrapalhando ele, e depois ele foi ali, ó, já se recuperando, só que ele meio que tá lateralizando, olha só. Ele é daquele ETF para quem quer assim. Cara, eu quero investir no exterior, só que eu não quero ficar acompanhando muito as empresas. Você pode investir no S&P 500. O próprio Warren Buffett fala, invista no S&P 500 constantemente. Só que o S&P 500 a gente sabe que está um pouquinho mais esticado. Então, de repente, tem uma previsão aí, pode ser que realize mais forte do que o SCHD. O SCHD ele cresce menos, porém ele cai menos. Na tendência do longo prazo, ele acaba até ficando mais ou menos parecido com o S&P 500, embora recentemente ele esteja perdendo um pouco por conta de toda essa alta do S&P 500. Então, ele pode ser um ativo interessante para você considerar. Só que, infelizmente, o SCHD não está disponível em BDRs, então quem gosta de BDRs, pela facilidade, vai ter que comprar realmente em corretora. Mas, cara, na Coinfeed é tão fácil. Você faz um Pix em reais, o negócio cai em dólar, você não fica pagando aqueles spreads que paga nas outras corretoras, o negócio é super tranquilo, já tá ali em dólar, você vai lá e compra. Vem aqui, ó, só eu selecionar SCHD, eu digito aqui SCHD, não tô recomendando compra, tá só exemplificando. Ou você pode pôr o SPY, né, o SPY, você vem aqui, pum, comprar, agora o mercado tá fechado, não dá para comprar, e aí você escolhe a quantidade aqui com uma barrinha deslizante. Super fácil, né? Se você quiser se cadastrar na Coinfeed, eu vou deixar na descrição do vídeo, nos comentários fixados, o meu código de boas-vindas, e você utilizando ele, você concorre a ganhar até R$ 1.500 em ações do Banco do Brasil. Teve bastante gente que já ganhou aqui no canal algum dinheirinho aí com ações que a Coinfeed deu, tá? Então, olha só, eu recomendo que você se cadastre na Coinfeed, que você considere investir no exterior, mas tem que avaliar aí por conta própria. E no caso do SCHD, eu sequer estou recomendando você comprar ele, mas nós vamos acompanhar agora juntos o que é o SCHD. A gente já viu aqui que, puxa, em termos de cotação, ele não é tão volátil como muitas empresas no Brasil. Vamos ver mais a longo prazo? Então, olha só, peguei o SCHD, puxei ele de 2012 até o momento, ele já subiu 212% em dólar. Tô falando em dólar, né? E olha só como foi bonitona essa subida, né? Uma subida, teve umas caídas, teve, né? Mas tirando a pandemia, não teve nada assim de outro mundo, sem grandes sustos. Essa aqui foi a questão do Credit Suisse. Cara, super bacana. Você vai ali beliscando todos os meses uma estratégia assim neutra de que, puxa, eu não quero saber, eu só vou comprar. Como o Buffett diz, né? O SCHD pode ser uma alternativa, porque ele também paga dividendos, a gente já vai ver isso. Então, olha só, tudo isso aqui em dólar. Vamos ver quanto que daria isso aqui em real para a gente ver o quanto porcaria é nosso país? 838%. 838%. Então, olha que bacana. Essa ação subiu 200 e pouco por cento,
beleza. Uma perenidade aqui, uma alta aqui, puxa, bem robusta aqui, sem ficar tão esticado. E essa mágica para subir 800% aconteceu 838% aconteceu graças ao fato do dólar e o real ali, né? O real é uma porcaria. O dólar também não é nada essas coisas, mas o real é muito pior, terceiro mundão, né? E aí, olha só, 838%. Eu não acho que o dólar vai fazer isso de novo que fez no real, mas no longo prazo eu sei que ele vai bater. Não vai bater em tudo isso, mas vai bater em alguma coisa. Então, por isso que é interessante ter uma exposição a um país de primeiro mundo, né? Porque aqui é terceiro, não adianta. E olha só a taxa que você paga anual por ter esse ETF, porque ETFs eles têm taxa. Quando você investe, por exemplo, no IVVB11, você está pagando a taxa do ETF daqui, que investe no ETF de lá, e você paga a taxa do ETF de lá também, né? Só que a taxa daqui é bem maior. Olha a taxa do SCHD, 0,06 por ano. É muito importante você investir em ETFs que tenha taxas menores, porque isso aqui, no curto prazo, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10 anos, 15 anos, o negócio vai pesando. Então, 0,06 é insignificante, né? Muito pouco. Você vê as taxas dos fundos imobiliários aqui no Brasil, é 1%, é 1,20%, né? Então, assim, cara, 0,06, super suave, né? É nada isso aqui. E aí, você pode investir, então, em que empresa estaria investindo? Você estaria investindo em empresas que estão atreladas no foco de high yield dividendo, alto dividendo, e aonde investe então o SCHD? Ele seleciona empresas dos Estados Unidos, né? E aí ele vai e pega o segmento de empresas de alto dividendo. O que significa? Vamos ver aqui. Então ele pega essas empresas do Dow Jones de alto dividendo, seleciona as empresas com um histórico de pagamento de dividendos dos últimos 10 anos. Então aqui a gente já filtrou empresas boas pagadoras de dividendos, embora lá bom pagador de dividendos é menor que aqui, mas pelo menos já se filtrou ali um certo cenário, né? E aí então eles vão utilizar a análise fundamentalista para continuar a filtrar aqui. Então eles vão lá e pegam alguns fundamentos, como a relação entre fluxo de caixa e a dívida, o cash to flow to debt, o ROI, muito bacana o ROI, né? O dividend yield e o dividend growth rate, né? Que é a taxa de dividendos, que é o que dá aquele negócio bacana que vocês vão ver ali, como o dividendo desse ETF só cresce infinito, tá? Então, são empresas de qualidade. O objetivo aqui, ó, é investir em empresas de qualidade com um dividendo sustentável. E aí ele acaba conseguindo isso. Então, mas o dividendo é menor do que aqui no Brasil. Caramba, mas só que no longo prazo acontece tanto crescimento que vai tendo um yield on cost muito bacana. Você compra um preço hoje, você compra, por exemplo, uma empresa, exemplo, tá? O SCHD a $10 hoje, ele paga 50 centavos de dividendo. Só que daqui há 10 anos vai estar pagando $1, 1 e pouco de dividendos. Então cresceu muito o dividendo, e aí ao preço que você pagou de graça, né? Você está com yield on cost muito bacana, é basicamente isso. Então vamos ver se você acompanha aqui a mágica comigo. Então esse aqui é o dividend yield. Você fala, nossa, mas não cresceu tanto assim, né? Este é o problema. Agora o dividendo está 3,42, há uns anos atrás estava 3, né? E daqui a pouco está 3,16. Não mudou tanto, mas por quê? Você não tem que ver o yield, você tem que ver o dividendo, né? Olha só, em 2019 eram 72, em 2023 tá 2,66, aumentou muito o dividendo, então a cotação tem que subir. Se ela não subir, o que vai acontecer? Esse yield vai ficar gigante, né? Então você até torce que ela caia realmente as ações, mas se não cair, beleza. O yield nunca vai estar alto no momento que você compra, mas daqui a uns anos você sabe que vai estar altíssimo ao preço que você comprou. Vamos pegar uma visão mais longa? Olha só, de 2012 ela estava 81 centavos. 2023 está 2,66, é maluquice. Isso aqui é primeiro mundo, né? Então aqui é um tipo de ETF que eu gosto muito, é a minha maior posição no exterior. Então vocês já viram comentando algumas ações do exterior que eu tenho, que bater no SP500, meu objetivo era esse, mas eu também busco ali um pouco de tranquilidade, onde eu não tenho problema que fique atrás do SP500 num determinado tempo, desde que no longo prazo vai performar bem, que vai pagar bons dividendos. O SCHD se encaixa perfeitamente aqui no meu conjunto de carteira. Você tem que analisar o seu perfil, seu conjunto de carteira. Ele é o ETF com maior peso na minha carteira. Eu tenho mais SCHD, bem mais inclusive, do que o SPY, o SP500 ali, tá? Eu gosto do SCHD, é um ETF muito bacana. Eu tenho alguns ETFs, como eu já comentei um com vocês aqui, que é para dar uma explosãozinha, como o Lithium, né? Uma coisinha aqui, outra ali, que eu estou comprando nos fundos, né? Sempre muita cautela. E o SCHD é aquela calma na minha carteira,
E só lembrando vocês que eu iniciei a inscrição do meu curso de investimentos na segunda-feira e eu garanto para você que você vai gostar, cara, porque lá eu vou te ensinar também a investir no exterior, você vai entender como é que funciona esse negócio de ETF, como é que funciona o stock picking e vai entender também ações do Brasil, vou te ensinar desde ali dos fundamentos, vai passar pela mentalidade, vai passar por análise fundamentalista, mas assim, no detalhe, balanço patrimonial, você vai entender tudo. E aí, quando você estiver pronto, nós vamos entrar no valuation das empresas, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Lembrando que dentro de 7 dias você pode cancelar o curso a qualquer momento sem nem sequer falar comigo, mas eu tenho certeza que você vai assistir as aulas, se você realmente se predispor a assistir as aulas, você vai chegar ali na aula de análise fundamentalista, por exemplo, você já vai se encantar e eu duvido que você vai cancelar. Você vai continuar, você vai ver aí valuation, exterior, as minhas falas aqui sobre empresas e ações, você vai gostar bastante. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo. Valeu!